Pastor Márcio, vem cá, Pastor Márcio. Você veio num dia atípico. Geralmente a gente não tem isso tudo de coisa assim antes da mensagem. Mas eu fico feliz porque você está aqui e pôde compartilhar um pouco desse momento nosso. Irmãos, eu vou deixar o pastor Márcio se apresentar melhor, mas Márcio Caldas é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Lindo Parque, ali em São Gonçalo. Um irmão muito querido, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em sala de aula, compartilhando de cursos, e eu tenho tido o prazer, o privilégio sempre de ser convidado para estar pregando lá na igreja do Márcio. Só que é mais fácil para mim ir lá do que para ele sair, porque a igreja dele tem atividade de manhã e à noite. Então, assim, é sempre muito difícil. Como a gente não tem atividade à noite, eu sempre tenho mais facilidade de estar lá. Ele tem desenvolvido o ministério dele lá já há algum tempo, e a igreja tem sido tremendamente abençoada. Está com sua esposa aqui, vou deixar você apresentar. Tá bom, Márcio? Vamos só orar, abençoando, agradecendo e deixando você à vontade para que você traga a mensagem que Deus colocou no seu coração, sem medo de ser feliz. Deus querido, nós bendizemos o Teu nome pela vida do Teu Filho, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dele, e queremos, nesse momento, abrir o nosso coração, abrir nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a Tua voz por meio da palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu servo. Agora, dispensa para nós essa graça, falando poderosamente conosco, e fazendo com que a nossa vida seja um pouco mais transformada, edificada, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você quer o pedestal ou você prefere? Na mão. Tem água aqui, Márcio. Ok. Bom dia, tudo bom? Graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, poder compartilhar desse momento de adoração, dos louvores cantados, das recepções feitas aqui, e poder ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Como o pastor Luiz Pires falou, meu nome é Márcio Caldas, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Lindo Parque, estou acompanhado com a minha esposa, Elane, tem uma xará aqui, Elane, somos casados há 22 anos, né? Graças a Deus, bênçãos de Deus na minha vida. A primeira pessoa que confirmou o meu ministério, quando o Senhor falou comigo, eu conversei com ela, falei assim, você vê em mim o chamado pastoral? E ela falou, sim, eu vejo. Né? E ali eu fui fazer o seminário, fiz o bacharel, formei em bacharel pelo CETESERG no Alcântara, fiz uma convalidação na PUC, e depois aí na vida aí fui encontrando com o pastor Luiz Pires nos cursos que foram aparecendo para fazermos junto, ele professor, quase todas as vezes ele professor e eu aluno. Né? Graças a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui. Antes de prosseguir, eu tenho que fazer uma pergunta. Tem uma família Vidal aqui. É parente de um Vidal lá do Lindo Parque? Eliezer Vidal? Oi? Guapimirim é a família dele também. Presbítero Eliezer Vidal, irmã Nelly. Então, ó, tudo em casa. O presbítero Eliezer foi diretor da escola de pastores aqui que era em São Francisco. Né? Então, estamos em casa. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso 14.
diz assim a palavra do Senhor: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Deus, Pai, nessa manhã entramos na Tua palavra, que eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça, corrija as minhas falas, para que, Senhor Deus, a Tua palavra cumpra em nossos corações a Tua vontade, Pai. Que nós possamos ir para os nossos lares, certos de que o Senhor falou conosco, e que a Tua palavra venha nos impactar, de tal forma, Senhor Deus, que nós venhamos ser transformados pela Tua palavra. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Oh, meus irmãos, nós estamos num mês muito especial. Mês de dezembro, começamos os preparativos e os anseios para as comemorações natalinas. Algumas pessoas fazem projetos, algumas pessoas marcam as suas agendas, são confraternizações, são encontros, reuniões de família. E é um mês que nós marcamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que é a data mais importante do mundo. Não existe uma data mais importante do que o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que nós não sabemos a data exata do nascimento, mas só por marcarmos um dia para separarmos as nossas mentes para comemorar o nascimento, isso é muito importante, né? João vai nos dizer no evangelho dele, começando esse evangelho, um evangelho que é um evangelho sublime, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer lá no seu início que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois dele tratar, falando sobre esse Verbo, icônico, presente na criação, ele vai nos dizer no verso 14 que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava na criação, entre que tudo que foi feito por intermédio dele, veio estar conosco, veio ser o Emanuel, o Deus que está conosco. E nós marcamos essa data. Dia 25 de dezembro, meus irmãos, nós marcamos o dia que Deus veio habitar com os seres humanos, veio comungar com os seres humanos. E, meus irmãos, como que a nossa sociedade tem descaracterizado esse dia? Como que nós olhamos para a nossa sociedade, à nossa volta, e nós vemos que toda essa data importante, a importância dessa data, vem se perdido ao longo dos anos. O Natal recebeu novos personagens, e infelizmente esses novos personagens foram priorizados no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E até muitas comunidades cristãs tiveram o mesmo comportamento de troca de personagem. Infelizmente, o Filho de Deus foi substituído pelo bom velhinho, ou, em outras palavras, se usar o linguajar católico, São Nicolau, onde também a cruz de Cristo foi substituído pelo trenó. A salvação eterna que marca para nós a vinda de Cristo ao mundo foi substituída por um olhar para esse mundo de uma forma mercadológica. O Natal, infelizmente, perdeu o seu brilho, tem perdido o seu encanto. E, meus irmãos, Cristo impactou a história da humanidade. Nenhum outro personagem histórico impactou tanto a linha histórica do que Jesus Cristo, a ponto de nós marcarmos a historicidade antes e depois de Cristo. A cultura do mundo foi impactada pela obra e pela vida de Jesus Cristo aqui na terra. Cristo, meus irmãos, modificou o olhar social da humanidade.
modificou o relacionamento interpessoal, modificou a moral, modificou a ética. Sociedades foram construídas em torno da pessoa de Jesus Cristo. Leis foram instituídas pela influência da mensagem do Evangelho. O valor humanitário, meus irmãos, e social foram influenciados pelas boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós somos hoje, e de forma global, o que nós somos hoje é devido ao Verbo ter sido feito carne e ter morado e vindo habitar entre nós. E nós, seres humanos, vimos a glória como do unigênito do Pai no meio da terra. Uma coisa, imagine um mundo se Cristo não tivesse nascido. Imagine como esse mundo seria se as páginas do Evangelho não fossem sido escritas, se Belém não tivesse recebido o Filho de Deus, se Cristo nunca tivesse nascido entre nós. Esse é o título da minha mensagem. Se Cristo nunca estivesse nascido. Imagine um mundo em que a história do Natal não fosse contada e nós nunca tivéssemos ouvido essa história até hoje. Esse lugar, meus irmãos, seria um lugar sem presente, seria um lugar sem árvores natalinas. Também não haveria as grandes torres das igrejas para nós contemplarmos. Não haveria, meus irmãos, nesse momento, livros sobre o Salvador e um evangelho para ter sido escrito. Não haveria nenhuma estrutura eclesiástica, não haveria uma liderança conduzida pelo Senhor, nem departamentos dentro da igreja. Mas também, meus irmãos, não haveria palavras de conforto para os nossos corações, não haveria palavras de alegria, não haveria palavras de esperança e palavras de salvação para o homem que está perdido. Não existiria boas novas. O Evangelho não chegaria até a cada um de nós. E nem as promessas de salvação eterna estariam presentes nas nossas vidas. Sozinhos andaríamos e viveríamos nesse mundo, sem aonde nos confortar. Nós não teríamos Cristo ao nosso lado. Mas, infelizmente, hoje, no ano a qual nós vivemos, 2024, indo para 2025, século 21, quantos são as pessoas que querem viver a sua vida como se Cristo nunca tivesse nascido? Procuram viver como se a mensagem de Natal fosse apenas uma fábula, apenas uma história contada para crianças. Não permitem aproximação com Jesus Cristo, todavia querem manter distância da pessoa do nosso Senhor, isolam o seu convívio e não querem se relacionar com Deus. O que seria do mundo se realmente esse estilo de vida fosse uma realidade? O que seria da esperança se o evento de Belém, meus irmãos, nunca acontecesse e essas páginas, esse texto que nós acabamos de ler não fosse uma verdade? Se Deus não tivesse nascido, se o Filho de Deus não viesse ao mundo e encarnado, meus irmãos, a humanidade estaria perdida. Estaria perdida. E em cima dessa perda que seria nossa, nós podemos destacar, meus irmãos, nessa manhã, 4 grandes perdas que nós sofreríamos se Cristo não tivesse nascido. A primeira perda que nós encontraríamos e seríamos sujeitos, meus irmãos, é que sem o Verbo vivo, sem a pessoa de Jesus Cristo, a humanidade ainda estaria presa ao pecado. A humanidade ainda estaria presa ao pecado. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 e verso 24, vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, se Belém
não tivesse recebido Jesus Cristo, meus irmãos, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Se aquela manjedoura não fosse ocupada, cada um de nós estaríamos condenados. O Natal, meus irmãos, marca a ação direta de Deus para perdoar o homem. Tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, todas as promessas salvíficas, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, até Malaquias, no último versículo de Malaquias, nós temos a promessa de que viria um Salvador, e Ele veio, e Ele nos resgatou do pecado. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e todos estavam separados da glória de Deus, mas em Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Em Cristo Jesus, nossos pecados foram cravados naquela cruz, perdoados. Não temos mais a condenação em nossas vidas. O profeta Isaías, considerado o 5º evangelho da Bíblia, diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus de Nazaré. Sem Cristo, cada um de nós que estamos aqui hoje, não teríamos nenhuma chance, sem redenção, sem perdão e condenados. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e foi o sacrifício perfeito para mim e para você, meu irmão e minha irmã, e para toda a humanidade que está em pecado. Graças a Jesus Cristo, nós não estamos mais presos ao jugo do pecado, fomos libertados. Mas uma coisa, Cristo já nasceu na sua vida hoje? Nesses anos todos que você tem, Cristo já viveu, já nasceu em você, Ele vive na sua vida. De repente, você vive uma vida como se nunca Cristo tivesse nascido. Esse mês, meus irmãos, comemoramos o Natal, o dia mais importante do mundo, o dia que marcamos que Cristo veio para libertar você das forças do pecado, da escravidão do pecado. Hoje você tem uma solução, a solução para o seu pecado. O Senhor pode nessa manhã te libertar da escravidão. Meu amigo, minha amiga, de repente você que está online, faça hoje um dia muito importante para você, entrega a sua vida a Jesus Cristo, deixa Cristo nascer na sua vida, não viva como se Cristo não estivesse nascido. Lá em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, tem um texto que diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje é dia de grande alegria, é o dia que Cristo pode nascer na sua vida, é o dia que você pode se reconciliar com Deus e entregar sua vida para Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, os seus pecados podem ser perdoados hoje, basta recebê-lo no seu coração. A segunda perda que nós podemos dizer que é uma grande perda se Cristo não tivesse nascido, é que sem o Verbo vivo, sem a pessoa de Jesus Cristo, nós não teríamos a revelação plena de Deus. Nós não teríamos a grande revelação de Deus em nossas vidas. Em João capítulo 1, verso 18, vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, desde a queda de Adão, desde o momento que Adão e Eva decidiram, por egoísmo, por vontade própria, ir
contra a lei de Deus que estava instituída para eles. A Bíblia vai dizer que um grande abismo se formou, a tal ponto que Deus não podia ouvir o homem por causa do abismo. O homem estava separado de Deus, e essa separação era feita pelo pecado. O pecado separava o homem de Deus. Deus de um lado, o homem de outro. O homem não conseguia se relacionar e conhecer a Deus de forma objetiva. Todo o conhecimento era difuso, incompleto, impreciso, porque existia essa separação. Mas a Bíblia diz que Cristo, Jesus Cristo, fechou esse abismo. Não existe mais esse abismo. Jesus é a revelação final e completa de Deus para o homem. O Deus que desde a criação, desde a queda do homem, se motiva no plano da salvação, para que nós pudéssemos nos relacionar de novo com Ele. Sem Cristo, o conhecimento de Deus continuaria incompleto e distante de Deus. Em Jesus, meus irmãos, nós contemplamos a glória do unigênito do Pai, como diz o texto, base da nossa leitura. Em Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 16, diz o seguinte: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu irmão, minha irmã, graças a Jesus Cristo, nós recebemos a revelação plena de Deus. Nada está escondido. Tudo o que nós temos que saber sobre Deus foi revelado em Jesus Cristo. O amor de Deus é revelado em Jesus Cristo. A presença de Deus é revelada em Jesus Cristo. A longanimidade de Deus é revelada em Jesus Cristo. O amor que é infinitamente infundado, sem medida, de tal forma, como diz João 3,16, está em Jesus Cristo. E o perdão, o maior perdão que a pessoa pode vivenciar na face da terra, nós só encontramos em Jesus Cristo. Um perdão desmedido, sem acusação de volta, está em Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo possibilita, meu irmão e minha irmã, a sua intimidade com Deus. O nascimento de Jesus Cristo abriu a porta para você poder se relacionar e cantar como nós cantamos hoje. Quão grande é o nosso Deus, que Jesus é o centro de tudo o que há na nossa vida. Sem o nascimento de Jesus Cristo, continuaríamos dependentes, meus irmãos, da antiga aliança. Teríamos que abrir os Pentateuco e ficar permanentemente preso à antiga aliança. Teríamos que cumprir toda a lei para tentar achar ser grato e não conseguiríamos. Nós nos relacionaríamos com Deus apenas através dos rituais instituídos e não de forma pessoal. Instituições, meus irmãos, que lá em Hebreus vai dizer que eram apenas sombras do que havia de vir, e o que havia de vir já veio, está entre nós. Tudo, meus irmãos, sem proximidade, tudo sem intimidade, sem acolhimento de Deus. Mas agora a palavra do Senhor diz que nós temos livre acesso. A palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou. Não há mais separação entre santo e santíssimo lugar, porque através de Jesus Cristo nós entramos no santíssimo lugar. Nós chegamos à presença de Deus. Cristo possibilitou, hoje somos filhos de Deus. E mais ainda, a palavra de Deus vai dizer que Deus habita em nós. Não há mais aquela separação, Deus não está tão distante, Deus está tão perto que Ele está em nossas vidas, em nosso ser. Em João 1,12 vai dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado o nome do Senhor, porque nós temos a possibilidade de conhecer plenamente Deus através de Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, não viva uma vida como se nunca Cristo tivesse nascido, como se Natal fosse apenas uma fábula. Hoje você pode receber Jesus Cristo em sua vida e conhecer plenamente Deus. Por causa de Jesus Cristo, meus irmãos, você, meu irmão e minha irmã, pode ser feito filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E a história da sua vida pode ser mudada. A terceira perda que nós podemos trazer como uma grande perda para as nossas vidas se Cristo não tivesse nascido, é que sem o Verbo vivo não haveria a esperança de vida eterna. Sem o Verbo vivo, sem Jesus Cristo, não haveria a esperança de vida eterna. João 17, verso 3, vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, sem o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte seria o fim. O esquife seria o ponto final da história da nossa vida. O túmulo, não haveria mais nada para ser contado, não haveria conforto, não haveria alegria, não haveria salvação. Não existiria, meus irmãos, as boas novas do Evangelho com a mensagem de vida eterna, e nós estaríamos totalmente sem esperança nesse mundo, sem nenhum resultado à frente, sem poder olhar para a nossa caminhada e dizer o seguinte: eu sei para onde vou, eu sei que estou peregrinando por esse mundo. Só existiria angústia e desespero. Seríamos escravos do medo, seríamos escravos da desolação, nós não teríamos a esperança da ressurreição, e a morte, meus irmãos, seria tudo aquilo que nós receberíamos. Não existiria nenhuma garantia para as nossas dores, para as dores existenciais do homem, porque toda a nossa esperança está em Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que existe o caminho, que existe a verdade, existe a vida, e é Jesus Cristo que veio ao mundo e nasceu, o nosso Senhor, que entre nós habitou, que viveu sob a mesma tutela que nós temos, e que diz o Hebreus o seguinte, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, e por isso pode se compadecer de nós. A Bíblia nos diz que nós somos sarados pela vida de Jesus Cristo, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que antes da vida dele, nós andávamos como ovelhas sem pastor, mas agora nós temos um pastor que é o sumo pastor, que guia a nossa vida. Jesus nasceu e agora nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos da morte, nós não somos mais escravos do pecado. Graças a Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos a esperança da vida eterna. O mais perfeito amor nos alcançou e nos resgatou, nos livrou de todo mal. Cristo nos deu a promessa de vida eterna, a sua morte foi a nossa garantia. Nós temos a garantia não porque somos bons, não porque somos melhores, não porque fazemos alguma coisa, mas porque aquele que foi sacrificado na cruz era perfeito. Louvado o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17 até o 20, vai dizer o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Meu irmão, minha irmã, a nossa esperança está na cruz de Cristo, porque justamente ela não conseguiu segurá-lo naquele lugar. O esquife do nosso Senhor ficou vazio, a pedra foi removida, e o nosso Senhor vivo está, e eternamente reinará, reina com todo o poder, com toda a soberania, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A destra do Deus Pai está sobre cada um de nós, e as nossas vidas estão sob o controle dEle. E hoje, meu amigo, minha amiga, o Senhor pode te conceder a vida eterna. Nessa manhã, o Senhor pode mudar a sua vida. Ele é o caminho para o homem que está perdido nesse exato momento. Ele é a verdade para aquele que está vivendo na maior mentira. E Ele é a vida para todo aquele que está desenganado nesse exato momento. Por isso, nessa manhã, faça desse dia muito importante para você. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador e deixa Ele nascer na sua vida. Porque por causa de Jesus Cristo, você tem o privilégio e a esperança de ter a vida eterna. A quarta e a última perda que eu quero trazer para a nossa meditação é que sem o Verbo vivo, se Cristo não estivesse nascido, o mundo seria um lugar sem transformação. O mundo seria um lugar sem transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Meus irmãos, Jesus Cristo é o único que transforma as vidas, não há nenhum outro. A transformação do ser humano é feita em Jesus Cristo. Jesus transforma a vida, Jesus transforma o coração, Jesus transforma as ações do homem. Nações são transformadas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Governos são transformados por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ideologias são transformadas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, o que impera é a maldade. Sem Cristo, o que impera é o ódio. Sem Cristo, o que impera é a injustiça. Isso prevaleceria sem resistência nenhuma sobre o mundo. Se nós temos a pseudo-tranquilidade que rege os nossos dias, a tranquilidade que ainda nos segura nesse momento, é porque Jesus Cristo, Ele governa esse mundo. E nós podemos ter a esperança de que enquanto Ele estiver no poder, nada será mudado, nada será agredido, e o ódio, a maldade não reinará, porque Ele é o Rei dos reis. Famílias são restauradas por causa de Jesus Cristo. O ânimo é corrigido por causa de Jesus Cristo. A vida é renovada no nosso Salvador eterno. É nele, meus irmãos, que a maldade humana é curada. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, o texto vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo dom perfeito vem do céu. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos bons. Bom só há um, que é Deus. E nós recebemos essa dádiva do nosso Deus para sermos bons. A mudança no homem só é possível porque Jesus Cristo nasceu em Belém, porque Jesus Cristo viveu entre nós. A psicologia, muito importante, uma ciência excelente, mas ela tem o seu limite. A psicanálise também é muito importante para a sociedade humana, mas tem o seu limite. A psiquiatria também é muito importante para a nossa sociedade, mas possui o seu limite.
Somente Jesus Cristo pode transformar verdadeiramente o homem que é pecador. Só nele nós somos transformados. E se Cristo não estivesse nascido, o mundo seria um lugar sem mudança, um lugar de trevas, um lugar de puro abismo. Graças a Jesus Cristo recebemos a verdadeira transformação. O marido é transformado, a esposa é transformada, o filho é transformado. A cura acontece dentro do lar, há perdão dentro da família. Jesus Cristo é aquele que transforma a sua vida, meu irmão e minha irmã. Meu amigo, Cristo pode te libertar de todos os seus medos, de todas as suas angústias. O Filho de Deus te livra de todos os inimigos e de todos os pesadelos que existem. É em Cristo Jesus que nós conseguimos deitar e dormir em paz, como diz o salmista. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, ó Senhor, nos faz repousar em segurança. É em Cristo Jesus que nós encontramos essa segurança. O reino de Deus chegou com Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, pode fazer parte cada vez mais dessa família, da sua família. Você, meu amigo, minha amiga que não faz parte, pode aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor, nesse momento, pode te resgatar e mostrar o amor que Ele derramou na cruz por você. Porque Deus te amou, e te amou de tal maneira que o Filho dEle veio ao mundo, para que você tenha a vida eterna, para que você seja transformado. O Espírito Santo, nesse momento, pode habitar em seu coração. E vou te dizer uma coisa, você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. O Senhor é aquele que transforma a sua vida. Em Filipenses 3:21 vai dizer o seguinte: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder de colocar sob a sua tutela todas as coisas. E em Cristo Jesus nós somos transformados da humilhação para a sua glória. Louvado o nome do Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, deixe o Espírito Santo morar na sua vida. Viva como se Cristo está nascendo nesse exato momento para você. Por onde você andou, quais caminhos tem pego, quais ações têm sido feitas, como você tem vivido a vida, se Cristo nunca tivesse nascido. Hoje é um momento para Ele nascer na sua vida. Por causa de Jesus Cristo, você hoje pode encontrar a verdadeira transformação para você. E concluindo essa mensagem para os nossos corações, convidando o grupo de louvor para estar aqui comigo, o nascimento de Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é o maior acontecimento da história do homem. Não existe nenhum acontecimento tão amplo como o nascimento do nosso Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos querem viver o seu dia como se Cristo não estivesse nascido. Mas nós temos, graças a Deus, nós temos uma graça, um favor imerecido sobre nós, porque o Verbo encarnou, o Verbo habitou entre nós, Jesus nasceu. Graças a Deus, porque nós vimos a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai a cada dia. Jesus habitou entre nós, nos deu vida, nos deu esperança, e hoje nós temos a salvação garantida, e nada tem poder de nos separar desse grande amor, da presença de Deus. Jesus veio e nos resgatou, e hoje nós somos filhos de Deus. Você já reconheceu Jesus Cristo na sua vida? Você já aceitou Ele como seu Salvador? Você que está em casa,
De repente você não está assistindo ao vivo, esse vídeo chegou até você, esse link chegou até a tua presença. Você já recebeu Jesus Cristo na sua vida? Não um bom velhinho, mas Jesus de Nazaré. Não um trenó de renas, com as suas renas, mas a cruz de Cristo. Meus irmãos, não a roupa vermelha, não a barba branca, mas o sangue, os espinhos e os escravos que foram cravados em nosso Senhor Jesus Cristo. Como você deseja, meu amigo, minha amiga, responder a essa graça do nosso Deus? Você pode nessa manhã receber em sua vida o perfeito amor de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Receba Jesus Cristo, porque Ele nasceu, e Ele não só nasceu, Ele vive, e Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, e Ele habita entre nós. Vamos louvar a Deus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu. É Natal, uma data importante. O Salvador está entre nós, e Ele pode estar nessa manhã, na sua vida, com você, porque Ele pode nascer nesse momento para você. Vamos orar? Senhor Deus, como é bom saber, Pai amado, e ter a plena certeza de que nós não somos mais escravos do medo, que com grande e perfeito amor o Senhor nos alcançou, e hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que nunca possamos, Pai amado, perder essa esperança em nossas vidas. O Seu Filho habitou entre nós, viveu como nós, em tudo tentado, mas foi glorificado, venceu, deu a sua vida, e por isso hoje nós podemos cantar, nós podemos adorar e saber que nada, nem ninguém pode nos separar desse grande amor que foi derramado na cruz, Pai. Senhor Deus, toma as vidas que ainda não conhecem a Ti como Salvador, ou aquelas, Pai, que nesse momento estão aflitas e distantes, aonde, Pai amado, a fé está fraquejando, que nessa manhã o Senhor possa fortalecer e saber que o Senhor está com eles, Pai. Senhor Deus, grato sou, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Pastor Luiz, muito obrigado por ter cedido o púlpito. Deus abençoe a igreja. Uma bênção, Márcio.